Carta do apóstolo Paulo escrita ao seu filho na fé, Filemão. Amém? Leiamos. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e irmão de Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Vou reler o primeiro versículo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança de te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que, se ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que digo. Juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Os irmãos, por favor, tomem seus assentos. Essa pequena carta, irmãos, em poucas linhas, o apóstolo Paulo, em poucas palavras, ele consegue trabalhar, ele consegue fluir da sua pena temas profundos, temas que são considerados a essência do Evangelho. Para os irmãos terem uma ideia, se na Epístola aos Romanos, por exemplo, o apóstolo Paulo produziu o mais completo tratado teológico sobre o Evangelho, você quer compreender o Evangelho de forma didática,
de forma expandida, além daqueles ensinamentos que estão registrados nos evangelhos, se debruce sobre as epístolas paulinas, sobretudo Romanos e as demais. Portanto, se em Romanos Paulo, por exemplo, em Romano Paulo, produziu o mais completo tratado sobre o Evangelho, nessa pequena epístola, a gente vai perceber em palavras sutis, em palavras leves, em tom leve, em tom sutil, a prática do Evangelho no cotidiano. Nesta epístola, amados, a gente não vai encontrar definições teológicas. A gente não vai encontrar aquelas veementes defesas teológicas que o apóstolo Paulo faz, por exemplo, em Corinto, em Gálatas. Mas aqui, por exemplo, a gente vai se deparar com a prática, como a prática do Evangelho transforma as relações corrompidas pelo pecado. Essa epístola, irmãos, se você pesquisar em livros, em pregações, você vai perceber que muitos usam essa epístola sob o viés ideológico, né? Tratando ali das relações de escravo, relações de senhor, e tratam desse tema, entende que a igreja precisa olhar para essa carta e fazer defesas. Por exemplo, precisa ser falado da escravidão, como a igreja lida com o tema da escravidão, como a igreja lida com o tema de alguém estar subjugado a outro. Porém, meus amados irmãos, eu gostaria de dar um outro enfoque nessa epístola. Ainda que esses temas estejam presentes, eu gostaria de trazer um outro enfoque para esta epístola. Assim como o apóstolo Paulo intercedeu por Onésimo, intercedeu por um escravo fugitivo, intercedeu por alguém que estava, em última instância, até mesmo condenado à morte, porque um escravo que fugia, um escravo que se rebelava do seu senhor, dentre as punições passíveis, estava inclusive a crucificação. Assim como o apóstolo Paulo intercedeu, mediou essa relação, mediou essa reconciliação, nós podemos perceber a ilustração perfeita, a ilustração com maior carga de argumentação da relação de Deus com o pecador. A relação de Deus com o pecador e o seu Filho Jesus Cristo mediando essa reconciliação. Assim como Filemão recebeu de volta um escravo rebelde, um escravo fugitivo, um escravo endividado, porque a gente vai ver mais à frente que esse escravo, ao fugir, ele possivelmente subtraiu algum bem de Filemão, tanto que Paulo se propõe a pagar essa dívida, tanto que Paulo se propõe a assumir essa dívida. De que ilustração nós estamos falando? De que fato nós estamos falando? Quando dizemos que Paulo quis assumir a dívida. Paulo se propôs a assumir a dívida de Onésimo. De que nós estamos falando? Um escravo fugitivo, alguém que saiu por caminhos errantes, procurou se esconder em algum lugar. Alguns estudiosos dizem que foi para Roma a fim de se perder ali na multidão e passar desapercebido, e nessa ele foi capturado, foi preso, capturado, e na prisão foi convertido, na prisão recebeu a Jesus, na prisão compreendeu o Evangelho por meio da pregação do apóstolo Paulo. Então nós temos um pecador, por que não dizer assim?
nós temos um transgressor, nós temos um Senhor e nós temos um mediador. Que ilustração é essa, meus amados? Que ilustração é essa? Senão a do Evangelho de Jesus Cristo. Porém, essa exposição do Evangelho, ela não se deu por meio de definições teológicas, por meio de tratados, conforme nas outras epístolas que nós mencionamos aqui. Mas se deu por essa relação linda de amor, relação linda de consideração, de amizade, de afeto. E ali nós vemos representados nessa relação de Paulo com Onésimo, com Filemão, a ilustração cabal do Evangelho no cotidiano, do Evangelho na vida diária, do Evangelho na vida comum, do Evangelho na nossa vida, no Evangelho na vida de todos nós, no Evangelho na vida diária. Essa é a ilustração que essa relação de Paulo, Onésimo e Filemão nos apresenta. Um transgressor, um Senhor e um mediador assumindo a sua culpa. Que lindo, irmãos, que ilustração maravilhosa do Evangelho na vida diária, do Evangelho na vida comum. E aqui fica, queridos, uma primeira lição para nossas vidas. De que vale nós termos conhecimento teórico, de que vale nós termos conhecimento, sermos uma verdadeira enciclopédia ambulante bíblica, vamos assim dizer. E se esse conhecimento, se essa, vamos dizer assim, essa teologia não chega na vida diária, não chega no cotidiano, não chega nos nossos relacionamentos, porque o que vai transformar nossos relacionamentos não é conhecimento teórico. O que vai transformar nossos relacionamentos é a prática do Evangelho. O que vai transformar relacionamentos corrompidos pelo pecado, conforme nós iniciamos aqui na introdução, é a prática do Evangelho, é o Evangelho na prática. Ali vai haver perdão. O Evangelho na prática vai proporcionar reconciliação. O Evangelho na prática vai proporcionar amor, a prática do amor. O Evangelho na prática vai proporcionar comunhão, vai proporcionar afinidade, vai proporcionar perdão. O Evangelho na prática transforma relacionamentos. Portanto, se há relacionamentos, irmãos, feridos, se há relacionamentos estremecidos, se há relações estremecidas, seja entre amigos, seja entre irmãos, seja entre cônjuges, seja entre familiares, seja entre colegas de trabalho, se há relacionamentos estremecidos, se há relacionamentos arranhados, se há relacionamentos com, de fato, sendo influenciados pelo pecado, porque em última análise, o que gera essas complicações, o que gera essas distorções nos relacionamentos é o pecado. O pecado da falta de perdão, o pecado da arrogância, isso tudo vai gerando relacionamentos complicados, relacionamentos difíceis. E o que vai transformar esses relacionamentos é o Evangelho na prática. Por isso estamos diante da maior e cabal ilustração do Evangelho na prática, do Evangelho nas relações, do Evangelho no cotidiano. Um importante escritor brasileiro que a gente está sempre citando ele aqui, e de fato Deus tem usado ele com muita propriedade, Hernani Dias Lopes vai dizer que o cristianismo não é apenas um sistema de doutrinas, é sobretudo relacionamento com Deus e com o próximo. Essa carta é um manual de relacionamento, trata de amor. Veja bem, essa carta ela vai tratar de amor,
perdão, restituição, reconciliação. Embora essa carta tenha sido escrita há quase 20 séculos, os seus ensinos continuam vivos e atuais e absolutamente oportunos, porque continuamos nos relacionando, continuamos tendo relações, continuamos tendo contato com irmãos, contato com pessoas. Por isso esses ensinamentos são atualíssimos, são pertinentes para hoje, para nós, para a Igreja do Senhor desse tempo. A essas palavras, irmão, de amor, de perdão, que o querido irmão Hernanes de Lopes citou, nós poderíamos acrescentar ainda outras, palavras que estão presentes nesse texto e que fazem parte do conceito e do conjunto de semântico, conjunto de palavras, de conjunto de conceitos que formam o Evangelho. Por exemplo, ofensa. Os irmãos conseguem identificar onde houve a ofensa na relação de Onésimo com Filemão, por exemplo? Houve uma ofensa. Ao fugir, ao se rebelar, ao transgredir, se constitui uma ofensa. E não é assim que nós agimos com Deus. Nos rebelamos com o Senhor. Evadimos da sua presença. Fugimos da sua presença. Isso tudo se constitui uma ofensa. Compaixão também está presente nesse texto. Intercessão está presente nesse texto. Substituição está presente nesse texto. Restauração está presente nesse texto. Os irmãos vão perceber que houve uma restauração no relacionamento, na comunhão e na vida daqueles irmãos. Reconciliação em novas relações. É isso que o Evangelho proporciona nas nossas vidas. Reconciliação em novas relações, restauração, compaixão. Portanto, amados, o Evangelho na prática, ele muda relacionamentos. O Evangelho na prática, ele transforma relacionamentos. Está com um relacionamento difícil? Pratique o Evangelho. Eu sei que existem conselhos de especialistas na área de relacionamentos, existem conselhos de psicólogos, terapeutas de família, mas não existe remédio melhor, não existe solução melhor do que o Evangelho na prática. O amor de Deus pelo homem escravizado, o amor de Deus pelo homem escravizado pelo pecado, é a ilustração mais linda da relação entre Paulo, Onésimo e Filemão. O amor de Deus pelo homem escravizado está ilustrado nesses relacionamentos, em que um escravo foge, levando alguns pertences do seu senhor. A gente vai perceber que houve essa subtração, por exemplo, aqui no versículo, acompanhe comigo, por favor, no versículo 18, onde o apóstolo Paulo vai dizer: e se fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. No versículo 18, Paulo está declarando, Paulo está se disponibilizando para assumir qualquer dano, qualquer prejuízo que Onésimo, na fuga, teria causado ao seu senhor. Portanto, ele foge, levando alguns pertences. Aí se constitui uma ofensa, a rebelião, a rebeldia, a prática do pecado. É o pecado na prática, a afronta. A consciência da transgressão o leva a fugir. Não é assim, irmãos, que nós agimos diariamente na nossa relação com o Senhor? Ao transgredir,
ao ofender, ao se rebelar, ao se dar à prática do pecado, ao afrontar o Senhor, quando temos diante dessa consciência, o que nós fazemos? Nós fugimos da sua presença. Lembremos, por exemplo, do caso emblemático de Adão. Veja comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 3, no versículo 7, nos versículos 7 e 8. Gênesis capítulo 3, nos versículos 7 e 8, vai dizer: então foram abertos os olhos de ambos. Vou ler a partir do 6, que vai nos dar ainda uma melhor compreensão do texto. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A consciência do pecado, a consciência da transgressão. O que aconteceu? Assim como Onésimo fugiu, e ouviram a voz do Senhor, que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Onésimo se escondeu no meio da multidão da grande Roma. Quantos de nós não estamos nos escondendo no meio da multidão? Vou repetir. Adão e Eva se escondeu na árvore, entre as árvores. Onésimo procurou esconderijo na multidão. E nós? Quando cônscios da afronta, quando cientes da transgressão, para onde temos nos escondido? No meio da multidão? A multidão, ela vai trazer para nós a simbologia do desapego. A multidão vai trazer a ideia de descomprometimento. A multidão vai trazer a ideia de não intimidade. Observe que quando Jesus, no seu ministério terreno, muita gente estava perto dele, muita gente o acompanhava, as multidões o acompanhavam. Porém, essa multidão não tinha comunhão com ele. Essa multidão não partilhava do que Jesus tinha de melhor, os seus ensinamentos. Ela queria os peixes, ela queria os pães, ela queria os milagres. Ela não queria Jesus, ela não queria a palavra de Jesus, ela não queria comunhão com Jesus. Assim como Onésimo se escondeu na multidão, se escondeu em Roma, foi para o meio do povo para fugir, para não ser visto. Muitos de nós nos escondemos no meio da multidão, não queremos intimidade com Deus, não queremos aprofundar nossa relação com o Senhor, não queremos ouvir a Tua palavra, queremos os milagres, queremos as bênçãos, queremos os peixes, os pães, queremos o frenesi da agitação, queremos estar ali, mas não queremos Jesus. Que o Senhor Deus venha ter misericórdia de nós, que assim como esse escravo, à semelhança de Adão, fugiu da presença de Deus e se escondeu, nós venhamos estar nos humilhando na presença do Senhor. Quando conscientes da transgressão, quando conscientes do erro, quando conscientes do pecado, que não venhamos a nos esconder da presença de Deus, porque assim o fazendo, irmão, nós não encontraremos reconciliação, não encontraremos perdão, não encontraremos a comunhão
reatada com o Senhor, estaremos distante dele. Que fujamos para a presença de Deus, não para a multidão, não para o meio das árvores. Em nome de Jesus, que ao cairmos, que ao transgredirmos, que ao nos depararmos com a nossa situação deplorável, não venhamos nos esconder, não venhamos a fugir, assim como esse servo, assim como esse escravo o fez, mas corramos para a presença de Deus. Escravos fugitivos do Senhor, escravos fugitivos do Senhor, levamos na bagagem nossos pecados, nossas dívidas, assim como Onésimo fez. Ao fugir, ele estava levando na bagagem os pecados dele, os pertences do seu patrão, do seu Senhor. Ele estava levando na sua bagagem as suas dívidas. E assim nós fazemos na nossa vida espiritual com o Senhor, ao transgredirmos, ao fugirmos, ao estarmos como os escravos fugitivos, nós levamos na bagagem nossos pecados, nossas dívidas. Por ser escravo, este não teria como pagar a sua dívida, a dívida contraída. Não teria como pagar. Ele contraiu uma dívida que ele não tinha mais como pagar. Ele não era livre, não era senhor de escravos, não era comerciante. E ao fugir se tornou um transgressor errante pelas estradas. Se tornou um errante pelo caminho. Como que ele iria pagar a sua dívida? Estava com uma dívida impagável. Só lhe restaria uma coisa: ser punido caso fosse capturado ou retornasse. E essa punição poderia chegar, irmãos, inclusive à pena de morte. Isso significa dizer que esse escravo estava praticamente condenado à morte. Ele estava passível de morrer. Ele estava passível. Havia essa possibilidade dele morrer. Um mediador entra na história. De quem que nós estamos falando aqui? Personificando aqui, dando nomes. Um mediador entra nessa história. Por amor, intercede pelo escravo junto a seu senhor. Assume a sua dívida. E com isso, assume também a sua culpa. Restitui o dano causado. De que nós estamos falando o tempo todo, meus irmãos? De que nós estamos falando quando falamos de que um mediador entra na história por amor? Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, texto áureo, que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para salvar a humanidade. Portanto, um mediador entra na história por amor e intercede pelo escravo junto a seu senhor. Assume a sua dívida e com isso a sua culpa e restitui o dano causado. Restabelece o relacionamento entre o escravo e seu senhor e por fim transforma aquela relação, transforma aquele relacionamento. O que antes era uma relação de ofensa, o que antes era uma relação de culpa, o que antes era uma relação de distanciamento, o que antes era uma relação de punição, de julgamento, de juízo, agora é uma relação de amor, agora é uma relação de perdão, agora é uma relação de reconciliação, agora é uma relação de comunhão, de intimidade. Restabelece o relacionamento e transforma aquelas relações. O que antes era escravo, agora é livre. De que nós estamos falando, meus irmãos? O que antes era escravo, agora é livre.
do sacrifício vicário de Jesus na cruz pela humanidade. Antes nós estávamos escravizados, escravos errantes, fugitivos, caminhando por caminhos errantes, tortuosos, mas o que antes era um caminho de perdição, que antes era um caminho, querido, de caminhos tortuosos, pedregosos, agora o caminho é livre. Agora o caminho é livre em direção ao Senhor, em direção ao Pai. Onésimo passou a ter acesso ao seu Senhor. Onésimo foi aceito novamente pelo seu Senhor. Onésimo alcançou o perdão. O Evangelho, na prática, transforma relações. Ele que antes era inútil, agora é útil. Inclusive, nessa parte existe ali um trocadilho, né? Porque o nome Onésimo significa útil. O que antes era inútil, agora ele passa a ser útil. Aos olhos da sociedade, irmão, preste atenção nisso, que é muito importante, que é assim que o pecado, é assim que o inimigo, é assim que a sociedade enxerga o ser humano. Aos olhos da sociedade, Onésimo era um escravo passível das mais severas punições, inclusive a morte. Tá? Isso tudo era legal. Era o contexto da época. Então, aos olhos da sociedade, Onésimo era um escravo fugitivo, alguém que só lhe restaria ser punido, só lhe restaria ser ajuizado, passar pelo juízo, passar por severas punições. Era alguém desprezível, era alguém não contado, era alguém que vivia à margem da sociedade, um marginal, literalmente, vivia à margem da sociedade. Era assim que Onésimo era visto. Essa era a imagem que tinham dele. E é assim que o pecado, irmãos, faz com o ser humano. Ele é visto, tratado, julgado dessa forma, como um nada, como alguém desprezível, como alguém condenado às mais severas punições. Mas aos olhos de Paulo, perceba, irmãos, como que Paulo enxergava esse homem. Olha que coisa linda, e isso nos faz ver como Deus enxerga o ser humano. Assim como o pecado deturpa o homem, a imagem do homem, que é a imagem e semelhança de Deus, o pecado ele corroeu, o pecado ele deturpou essa imagem. Assim como o pecado faz isso, deturpa a imagem do homem. Veja como Paulo vê e veja como Jesus nos vê. Paulo enxerga Onésimo como meu filho. Veja no versículo 10, por favor. No versículo 10 de Filemão, Paulo vai se referir a Onésimo como meu filho. Peço-te, ele falando com Filemão, peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Se a sociedade via Onésimo como alguém desprezível, se a sociedade enxergava em Onésimo alguém sem perspectiva, Paulo enxergava como meu filho. Independente de como as pessoas te julgam, independente de como as pessoas te veem, Deus te vê como seu filho. Deus nos vê como seu filho. Não se permita se enxergar de outra maneira. Se você está em Cristo, Deus te vê, Jesus como te vê como seu filho. Não se permita enxergar de outro jeito, de termos depreciativos, que denigre a imagem do ser humano. Se estamos em Cristo, fomos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Paulo também enxerga Onésimo como muito útil. Veja no versículo 11, nós já até citamos isso. No outro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil.
eu tornarei a enviar. A sociedade enxergava esse escravo como inútil, como desprezível, mas Paulo enxergava como útil. Veja bem como Paulo enxergava ele. No versículo 12, Paulo vai chamar de meu amado irmão, não, no versículo 12, como do meu coração, do meu próprio coração. E tu torna a recebê-lo as minhas entranhas. Em algumas versões está do meu coração. No versículo 16, Paulo vai se referir a Onésimo como meu amado irmão. Veja comigo. Já não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, esse escravo era visto como algo desprezível, mas Paulo enxergava ele como meu filho, como útil, como do meu coração ou das minhas entranhas e como irmão amado. É assim que Deus nos enxerga, irmãos, quando estamos no Senhor. É assim que o Senhor Jesus nos enxerga. Ele não vê um pecador, ele não vê alguém desprezível, ele não vê alguém rejeitado, ele vê um filho, ele vê alguém útil, ele vê, não que ele tenha uma relação utilitária, mas ele tem prazer em usar seus filhos, em fazê-los deles instrumentos em tuas mãos. É assim que o Senhor nos enxerga, como filho, como útil. Ele conta comigo, ele conta com você para a sua obra. Antes nós éramos escravos fugitivos, errantes pelo caminho. Hoje nós somos filhos de Deus, útil, irmãos restaurados pelo Senhor. A prática do Evangelho restaura relações. Portanto, nessa carta, querido, nesse breve resumo, a gente percebeu que temos um mediador, temos um escravo e temos um Senhor. Portanto, temos a ilustração perfeita do Evangelho no cotidiano. Esta carta contém todos os elementos, irmãos, do perdão divino com as nossas vidas. Por exemplo, ofensa. No versículo 11 e 18, vamos ver, por favor. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornarei a enviar. No versículo 18, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Ou seja, houve uma ofensa, houve um dano, houve um mal causado, houve uma transgressão. Vemos nessa carta também outra característica dos elementos do perdão do Senhor, a compaixão. Assim como teve a ofensa e o perdão de Deus se manifesta na nossa vida mediante a ofensa que nós causamos, mediante a transgressão que nós causamos. E com isso, Deus, com muita compaixão, com muita misericórdia, com muita graça, nos recebe de braços abertos na sua presença. Veja comigo no versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo está pedindo compaixão, que Filemão tenha compaixão, que Filemão tenha amor por Onésimo, que ele exercite a compaixão. Mais uma característica do perdão de Deus com relação às nossas vidas. Percebemos também, querido, outra característica do perdão de Deus, a intercessão. Alguém intercedendo, no próprio versículo 10 que nós lemos, no versículo 18 também que nós lemos, onde Paulo se propõe a pagar pelo dano causado e assumir aquela culpa, assumir aquela dívida. E no versículo 19 ele complementa: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio
a mim te deves. E eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi e o pagarei, para não te dizer a ti mesmo que a ti próprio a mim te deves. Paulo está se referindo ao fato dele ter ganhado, o fato dele ter discipulado, o fato dele ter cuidado de Filemão em algum tempo, dele ter apresentado o Evangelho a Filemão e Filemão ter chegado à compreensão do Evangelho por intermédio de Paulo. Então, Paulo intercede a intercessão. Um outro elemento do perdão divino está presente nessa epístola, nessa relação, é a substituição. Acabamos de ler no versículo 18 e 19, onde Paulo assume a culpa, onde Paulo substitui, onde Paulo traz para si aquela culpa, aquele dano, aquela dívida. Uma outra característica do perdão divino está presente aqui nessa carta. No versículo 15, acompanhe comigo, por favor, é a restauração. Versículo 15 vai dizer assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Bem pode ser, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Ou seja, vai haver a restauração daquele relacionamento, daquela relação. Aquele escravo, aquele irmão vai estar de volta com ele. E por fim, a elevação de novas relações, a restauração dessas relações. No versículo 16 vai dizer assim: não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Ou seja, novas relações. Ele não vai chegar ali mais como escravo, como submisso, mas vai chegar como um irmão em Cristo. Portanto, essas são as características do perdão divino. Há uma ofensa, está presente aqui. Há compaixão, Deus nos perdoa misericordiosamente, graciosamente nos perdoa. Há uma intercessão, há alguém intercedendo pelo transgressor. Há a substituição pela culpa, a restauração e, por fim, novas relações. Aquele que antes transgredia, não transgride mais. Aquele que antes roubava, não rouba mais. Aquele que antes mentia, não mente mais. Aquele que antes ofendia, não ofende mais. Novas relações. Amém, queridos? Cada aspecto do perdão divino, do pecado, encontra eco no perdão que Paulo solicitou para Onésimo. Temos aqui uma lição prática sobre a petição, que está lá em Mateus 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixa eu ver que horas está. Então, queridos, esse é um breve resumo da epístola de Paulo, da epístola a Filemão, e como que nessa relação está presente o Evangelho na prática, o Evangelho nas nossas relações, a prática do perdão, a prática da reconciliação, a substituição, tudo isso está presente nesses relacionamentos. E eu quero fazer uma pergunta para os amados irmãos, para a igreja. Será que nós, em nossos relacionamentos, nós temos evidenciado o Evangelho na prática? Será que nas nossas relações nós temos exposto o Evangelho na prática ou só falamos do Evangelho? Ou só falamos de conceitos? Ou só recitamos
passagens, inclusive, ou repetimos frases de efeito. Vimos nesse breve resumo, e aqui não acaba a lição, isso aqui foi só uma visão panorâmica da carta, e a gente percebeu como o Evangelho ele consegue entrar no cotidiano, entrar no dia a dia. Meus amados irmãos, se o Evangelho não entrar no nosso dia a dia, nas nossas relações, lá na nossa casa, na nossa relação com o comerciante, a nossa relação com o empregador ou com o empregado, seja qual for a nossa relação com os vizinhos, nossa relação com os irmãos, se o Evangelho não for a prática, essas relações estarão corrompidas, essas relações estarão estremecidas. Por isso, queridos, na próxima oportunidade eu vou continuar e falar um pouco da característica de Paulo prisioneiro, porque como é uma sessão muito grande, nós vamos entrar em Atos capítulo 21, até o capítulo 28, ali ele vai falar sobre o processo em que Paulo foi preso, as acusações, as suas defesas. Por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre essa característica aqui, de Paulo prisioneiro. No versículo 1 e no versículo 2, temos as seguintes personagens aqui. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao irmão Timóteo, amado, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. E a nossa casa em Áfia, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Então aqui nós temos quem escreveu a carta, nós temos o destinatário, nós temos o assunto que vai ser posto lá embaixo no versículo 10. Portanto, o apóstolo Paulo aqui ele poderia ter usado da sua prerrogativa de apóstolo. Em outras passagens, ele o fez. Quer ver? Em 1 Timóteo mesmo, está aqui pertinho, no versículo 1 do capítulo 1, Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Só para citar esse exemplo, só um exemplo. Aqui ele se apresenta como apóstolo. Já em Filemão, ele se apresenta como prisioneiro. Ele se apresenta não como apóstolo, ele poderia ter usado essa prerrogativa, porque de fato ele era. Em outras passagens, em outros livros, Paulo faz uma defesa veemente do seu apostolado. Ele faz uma defesa veemente. O apostolado dele, em algumas ocasiões, era muito questionado. Um dos motivos é que dizem que ele não viu Jesus presencialmente. Então, várias vezes ele precisou fazer defesas veementes do seu apostolado, da sua condição de apóstolo. Mas aqui ele abre mão dessa prerrogativa. Aqui ele abre mão de falar de si como apóstolo. Paulo, prisioneiro de Jesus. Quando Paulo vai interceder por um escravo, ele se coloca no nível dele. Ele se coloca no mesmo plano. Ele, em vez de usar da sua autoridade de apóstolo, em vez de usar da sua autoridade apostólica, ele apresenta-se como prisioneiro de Cristo. Que correlação a gente pode fazer nisso, já que a gente está pensando dessa relação de Paulo, Onésimo, Filemão, e falando da relação de Cristo, Deus, o pecador? Que relação que a gente pode associar com essa postura de Paulo aqui? Em que ele abre mão da sua prerrogativa e se coloca no plano comum para interceder
pelo escravo. Que relação a gente pode fazer com uma situação espiritual que aconteceu no plano de salvação envolvendo Jesus, Deus e o pecador? Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, vai dizer assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, irmão, mais um argumento que reafirma que essa relação de Paulo, de Onésimo e Filemão ilustra de forma cabal o plano de salvação, o relacionamento de Deus, Jesus e o pecador. Amém, queridos? Eu vou ter que parar por aqui, já está acabando, e numa próxima oportunidade eu pretendo continuar falando desse assunto e abordando a questão do Paulo prisioneiro, no versículo 1. Falar um pouco da sua prisão, como que se deu a sua prisão, por que que ele citou esse termo, Paulo prisioneiro. Com certeza ele estava preso, provavelmente em Roma, e existe um relato minucioso em Atos, a partir do capítulo 21 até o capítulo 28, relatando em detalhes todo esse processo de prisão de Paulo, e, havendo uma próxima oportunidade, a gente, se assim o Senhor nos permitir, continuar abordando esse tema. Por isso, irmãos, eu queria fechar essa reflexão lembrando os irmãos do seguinte: assim como Onésimo esteve errante, esteve fugitivo, assim como o escravo Onésimo fugiu da presença de Deus, levando contigo a bagagem do pecado, levando contigo na bagagem o pecado, a transgressão, e foi alcançado pela misericórdia de Deus, assim também nós, que mesmo em caminhos errantes, que mesmo com as bagagens do pecado, que mesmo transgredindo, mesmo em meio às ofensas, o Senhor, Ele providenciou um mediador para nos trazer de volta a reconciliação com o nosso Senhor. Assim como Onésimo fugiu no meio da multidão, e nós muitas das vezes nós fugimos para a multidão, nos escondemos da presença do Senhor. O Senhor, Ele está nos trazendo de volta a sua presença. Ele nos colocou, Ele nos providenciou um meio, um mediador, um caminho que restaura a nossa comunhão com Ele. Não fujamos da presença de Deus. Não fujamos como um escravo fugitivo, mas corramos para a presença do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar em nossos corações, continue a falar conosco. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, Jesus. Queremos bendizer o teu nome pela tua palavra, que uma vez mais, ó Deus, foi transmitido, ó Pai amado, pela tua graça, Senhor. Que Deus nos ajude, ó Pai amado, a não andar errantes, ó Deus, a não andar fugitivos, a não fugirmos da tua presença, Senhor. A compreendermos esse plano, ó Pai, essa relação linda de amor que o Senhor tem para conosco, ó Pai. E que o Senhor, meu Deus, assume a nossa culpa, que o Senhor, meu Deus, paga, meu Deus, a nossa dívida e nos resgata, meu Pai, nos tira da escravidão. Meu Deus amado, que o Senhor venha estar, meu Deus, cuidando de cada um de nós, ó Deus.
Se tem alguém, ó Pai, que está aqui ou que está nos ouvindo, ó Pai amado, que está passando por essa situação, que está com a sua vida nessa fase, ó Pai, fugindo, levando na bagagem pecados, ofensas, meu Deus, que ela possa receber o perdão do Senhor, meu Pai, que ela possa receber a compaixão do Senhor, meu Deus, o amor do Senhor. Que o Senhor venha estar conosco, meu Pai, durante o final dessa reunião, venha estar continuando a ministrar em nossos corações. Assim nós te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.